Olá, meus irmãos, mais uma vez com vocês, Luciano da Costa. Vou falar sobre Deus, né? Vou direto ao assunto, como sempre. Allan Kardec fez um trabalho extraordinário quando elaborou o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos representa a grande contribuição ao novo espiritualismo. Os umbandistas sérios e equilibrados, os candomblecistas que têm humildade, que querem buscar o conhecimento espiritual, os espiritualistas, os esotéricos, até aqueles que não gostam de religião, quando se deparam com o Livro dos Espíritos, encontram ali, naquele sistema de pergunta e resposta, um manancial de conhecimento muito interessante. Então, o Livro dos Espíritos é uma grande referência para o espiritualismo moderno, não é? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, naturalmente feita por Allan Kardec, é: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus ou o que é Deus. Ele nem bota quem, nem bota o artigo na frente. Ele pergunta: que é Deus? Pressupondo aí o que seria Deus. E a resposta é interessante. Deus é a inteligência suprema, a causa primária ou primeira de todas as coisas. Observem que os espíritos superiores, quando recebem essa pergunta, e sabiam que Allan Kardec colocaria como a primeira pergunta do livro, observe que eles preferem responder que é uma inteligência suprema. A inteligência, eles não dizem é o amor supremo. Não quer dizer com isso que a inteligência seja mais importante que o amor. Não. Ele diz é a inteligência suprema, a causa primária de tudo. É a causa primeira de todas as coisas. Entendeu? Olha que resposta interessante. Olha para que lado os espíritos foram pender a resposta deles. Muito profundo. Muito bem. Acontece que no decorrer do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele diz assim: mas Deus não é isso, isso. Cita um monte de atributos, de características. Aí os espíritos respondem assim. Eles dizem assim: ele é isso, mas ele é mais coisas do que isso. Essas más coisas, vocês aí na Terra ainda não vão entender. Vocês não podem entender. E eu vou falar desses atributos, né? Tem uma outra pergunta no Livro dos Espíritos que eu vou falar da resposta aqui. A resposta ela é muito profunda, tá? Talvez eu não cite aqui de forma perfeita, porque eu falo conforme a intuição e a inspiração que eu estou recebendo aqui agora. Então eu não vou falar de forma ipsiliteris, não, vou falar, a resposta é assim. O Espírito diz: olha, Deus existe, não duvide, não duvides, não vão além, não entrem no labirinto onde vocês vão se perder. Não é no vosso pequenino globo que vocês vão compreender isso, né? E aí, quando eu vejo as comunicações na Casa Plataforma de Oração de Metatron, do Arcanjo Uriel e de Miguel, isso é um pensamento meu, eu digo, eu vou utilizar aqui uma linguagem bem popular e simples para vocês entenderem. Esses caras têm uma evolução, têm uma maturidade, têm um conhecimento, têm uma experiência fora da Terra, em outros mundos, conhecem tanta coisa, e os caras dizem assim: eu sou pequenino em relação a Deus. Eles acreditam que tem uma coisa, sabe, que é grande. Quem sou eu, que se estou muito abaixo dos caras, para não acreditar? Então tem coisa que a gente tem que ser tomado por uma certa humildade, gente. Tem coisa que a gente tem que parar assim e dizer. O Berto Roden, o nosso grande filósofo brasileiro, tem uma obra chamada Deus, e tem uma parte do livro que ele diz assim: que Deus pequeno serias tu se eu pudesse te compreender completamente. Não é? Então, a coisa é muito grande. O próprio universo hoje, com os conhecimentos avançados de astronomia, com os telescópios aí, o Hubble, e tem outro telescópio novo aí, né? Que é bem melhor que o Hubble. Ou seja, está mostrando que Deus tinha mania de grandeza quando fez o universo. A coisa é muito grande, é muito vasta. Então, vamos voltar agora para a questão dos atributos, né? Que são atributos? São características. Então, assim, Deus, para ser Deus, ele tem que ter isso. Mas ele não tem que ter isso por vaidade humana, porque eu quero impor isso a ele. Não. É porque é lógico. Eu vou repetir. Deus, para ser Deus, ele tem que ter algumas características indispensáveis. Mas não é essas características indispensáveis, não é que eu quero colocar isso porque é a minha visão humana. Não. Vamos lá. Deus, para ser Deus, tem que ser único. Único. Porque se tiver dois deuses, como é que fica isso aí?
Então tem que ter alguém acima dos dois. Esse acima dos dois é Deus. Então Deus tem que ser único. Deus tem que ser imaterial. A sua natureza tem que ser diferente da matéria, sujeito a transformações, não é? Deus tem que ser único e imaterial, Deus tem que ser eterno. Eterno. Porque se alguém criou ele, esse alguém que é Deus. E se outro alguém criou esse alguém que criou ele, esse outro alguém que é Deus. Engraçado, aqui eu vou fazer aqui um pequeno exercício psicológico de loucura com vocês. Eu não sei se vocês pensam assim, mas comigo é assim. Quando eu imagino a eternidade, eu imagino daqui para frente. Minha mente consegue imaginar um negócio que seja criado e dure eternamente, não vai morrer nunca. Mas um negócio para trás, uma coisa que não teve começo, como é isso, gente? Entendeu? Quando a coisa vai que não teve começo, como é isso, né? É complicado, eu não consigo entender isso e não quero entender. Aí eu paro e digo, não vou nem pensar nisso. Imaginar uma eternidade para o passado, para minha mente é estranho. Imaginar uma eternidade para o futuro, beleza, tudo bem. Faz um negócio que tão bom, tão forte, que vai se transformando, mas nunca desaparece. Mas uma coisa que nunca teve começo, isso aí é irracível, irracional. Então deixa para lá, entendeu? Não é aqui que eu vou entender isso. Então vamos voltar para os atributos. Os atributos, eles são realmente necessários, né? Então, imaterial, único, eterno. Deus é imaterial, único, eterno. Deus é soberanamente justo e bom, não é? Para a gente imaginar um Deus, ele tem que ser justo, porque tem que haver uma lei no universo, e bom, infinitamente bom. Então, Deus é único, eterno, imaterial, soberanamente justo e bom. E acho que está faltando mais alguma característica, eu não estou lembrando agora. Se vocês lembrarem aí, vocês me falam aí. Mas vamos lá. Esses atributos, eles foram deduzidos por muitas filosofias, até pela teologia. Mas eles também foram revelados pelos espíritos. Eles disseram, ó, Deus é isso aqui também, ó. Mas vejam só, os espíritos superiores disseram, não estamos dizendo que Deus só é isso. Não estamos dizendo isso, estamos dizendo que isso é um pedaço, é uma parcela do que ele é. Mas tem coisas que vocês ainda não entendem, que não estão preparados. Beleza? Entendeu até aí? Muito bem. Então vamos lá. O grande problema das religiões é que assim, eu falei que os atributos, eles poderiam ser deduzidos e eles foram deduzidos por vários pensadores. Albert Einstein disse que quem teve uma grande visão de Deus foi o filósofo holandês Baruch Spinoza. Realmente, eu estava lendo uma obra de Humberto Roden falando sobre Spinoza. Humberto Roden disse que Spinoza é o homem que teve a visão mais próxima de Deus. Quem puder ler sobre Spinoza e a visão que ele tem de Deus é fantástica realmente, né? Então, esses atributos, eles foram, essas concepções, essas ideias de Deus foram levantadas por muitos filósofos e pela teologia. Deus é justo, Deus é bom. O problema é o seguinte: quando as teologias, o catolicismo, o protestantismo, o budismo, o espiritismo, qualquer religião, quando as filosofias, elas falam Deus é bom, Deus é justo, Deus é imaterial, é único, eterno, é imutável, beleza. Muito bem. Mas quando as teologias apresentam o plano para o homem aqui na Terra, a coisa não fica tão justa e tão sábia assim. Não fica tão justa e tão sábia e tão maravilhosa. Porque aparecem muitas contradições. Vamos pegar os livros antigos, a Bíblia, os Tripitaka budistas. Vamos pegar aqui o Mahabharata, o Bhagavad Gita, os Upanishads, o Alcorão, né, o Tao Te Ching, significa livro que revela Deus, escrito por Lao Tse, o famoso inspirador de Confúcio. Lao Tse inspirou Confúcio, o sábio chinês. Então você pega essa documentação religiosa aqui da Terra, né, produzida por esses iluminados, né, que eram espíritos que reencarnaram com o objetivo de fazer avançar a humanidade. Então você pega essa documentação aí dos profetas judaicos, você vê que tem muita coisa massa, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Mas no meio dessa coisa boa tem cada coisa estranha que a gente para assim e faz, mas isso é de Deus mesmo? Isso é de Deus mesmo? Na Bíblia mesmo, a gente vê cada ensinamento top, né? Cada coisa maravilhosa. Tem hora que a gente pega cada tranqueira que a gente faz, é de Deus mesmo?
Aí o homem diz assim, ele pega tudo, bota ali num pacote só e diz, tudo que está na Bíblia vem de Deus mesmo. Aí chega o radical lá, budista, tudo que está aqui realmente vem de Buda, tudo que está ali realmente vem de Brahman, vem do grande Brahman, né? da grande força, está lá no Mahabharata. O problema não são os livros, é a visão desequilibrada desse povo, que quer botar tudo num pacote. Aí quando você diz que nem tudo que está no Mahabharata, nem tudo que está no Tao Te Ching, nem tudo que está na Bíblia representa o pensamento genuíno de Deus, o pessoal pensa que você está contra esses livros. Não, a gente não está contra os livros. A gente está usando o bom senso. E a época de hoje é usar o bom senso. O problema é que a grande maioria da massa que está encarnada aqui na Terra, como são espíritos atrasados, eles ficam assim, ó. Eles são guiados, feito gado. Se aparece um estudioso que diz assim, eles não exercem a função reflexiva. Eles não refletem, porque você vai comparar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem trechos na Bíblia que Deus diz assim, quando você conquistar um exército, não é com essas palavras aqui, mas está lá, é com essas ideias. Quando você conquistar um exército inimigo, você não deixa nem as viúvas nem as crianças. Está lá no Pentateuco mosaico. Você mate, entendeu? E fica pedindo sacrifício. Aquilo ali não é Deus. Nunca foi Deus. Não é o Criador do cosmos, do universo. Então o problema das pessoas não está na documentação religiosa imperfeita. Porque um espírito amadurecido, um ser humano na Terra, que está tendo uma sintonia com Deus, que começa a ter, porque essa sintonia vai aumentando. Ela não é sim, não. Eu tenho uma sintonia com Deus, fraquinha, pouquinha, mas tenho, e cada dia eu estou melhorando, e você também, cada dia vai melhorar, né? Tem uns que têm uma sintonia muito grande com Deus, tem outros que têm uma sintonia menor do que a que eu tenho. Então, à medida que a gente vai percebendo, a gente vai vendo que aquela ideia ali não cabe no Criador, porque a essência dela não cabe com a bondade, com a justiça divina, entendeu? Não bate. Então você vê aí, fala que Deus é infinitamente justo e bom, mas quando apresenta a teologia e as explicações, não bate. Aí quando você quer corrigir, o que é que essas almas atrasadas, fanáticas, que são fascinadas ficam? Elas ficam com fúria, com ódio, com ira. É o que aconteceu na Idade Média. As pessoas eram queimadas nas fogueiras, porque aqueles homens que não tinham espiritualidade, não tinham amor, não tinham sintonia com Deus, estavam discordando das concepções dele. Não é? Por que Giordano Bruno foi levado à fogueira? Porque ele disse que não, que a Terra também não era o centro do universo. Galileu Galilei disse que era contra a teoria geocêntrica, que a Terra é o centro do universo. Ele era a favor da teoria heliocêntrica, o Sol que era o centro do sistema solar, só que ele chamava o sistema solar de universo naquela época. Então, mas por que eles foram queimados? Sabe por quê? Porque um papa da antiguidade já tinha dito, ó, a Terra é o centro do universo. Então, se aparecesse qualquer ideia que fosse de encontro à explicação papal, estaria ferindo um outro dogma. Qual é o dogma? A infalibilidade papal. O Papa não erra. Não é como uma pessoa no seu comportamento. O Papa não erra na sua ideia. Quando um Papa lança uma encíclica, uma explicação, aquilo é perfeito, não pode estar errado. Entendeu? Você quer uma demonstração mais atrasada do domínio de um grupo de pessoas que se consideram os representantes de Deus ou de Jesus e manipulando a massa e a massa dizendo amém, amém, amém. A gente está tão preso a isso, que isso é tão agressivo. Os espíritos mais evoluídos que vêm de outros mundos olham para a gente e dizem, meu Deus, eles são gado mesmo, hein? O pessoal aqui ainda é atrasado. Mas eles nos amam, porque sabem que isso é um estágio primitivo ainda de religião. Porque as forças de Deus estão dentro da gente. Quando a gente começa a refletir, a ponderar. Refletir é um exercício, é um halteres. Refletir não é para todo mundo ficar pensando, mas por que isso? Por que aquilo? Não tenha medo de refletir, você não está perdendo sua fé não. Reflita com prudência. E outra coisa, ore ao Criador e peça luz a Ele. O espírito João Cobu, ou Pai João de Aruanda, ele disse através do Pedro, do médium lá na Casa Plataforma de Oração, que é um canal que eu recomendo, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse, meus filhos, com aquele jeito dele, para de ficar perguntando tudo aos seus mentores, pergunta a Deus, ora a Deus e pergunta a Deus, porque realmente uma parcela do movimento espírita esqueceu Deus e confia muito nos seus mentores. Pergunta a Deus se aquilo ali é ou não, entendeu?
Então, o que é que acontece? Quando as pessoas falam Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus é lindo, mas acreditam na eternidade das penas, as penas eternas, por causa de uma vida só, o cara vai sofrer eternamente no inferno. E tem pessoas que às vezes estão em outro país, que não tiveram aquela cultura, não tiveram oportunidade, né? Imagine muitos indígenas. Antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, muitos indígenas eram vidas, eram seres inteligentes, não tiveram acesso ao cristianismo. E aí? Foram para onde a massa do povo? Eu estou colocando uma questão entre muitas outras. Então, a teoria de uma existência só, uma existência apenas, e de que se não aceitar o evangelho, como os evangélicos passam, como o catolicismo passa, está ferrado e vai sofrer eternamente. Então, o povo fala muito de Deus, mas quando é para explicar e demonstrar através de um plano cósmico, um plano racional e justo, eles não apresentam. Há um choque aí, há um choque. Você tem, o que é a Bíblia? A Bíblia é uma fonte de informação. Então, chega alguém e diz, tudo que está aqui está certo, né? Mas espera aí, você não acha mais sensato a gente analisar o que está ali? Porque se tem coisa boa, a gente vai encontrar. Se tem coisa ruim, a gente vai tirar. Não tem que analisar, tem que aceitar cegamente. Aí Allan Kardec pronuncia a seguinte frase: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Ou seja, como é que você vai construir uma fé verdadeira se você está pegando uma ideia e está de forma coercitiva e violenta, impondo na cabeça de uma pessoa? Você está violentando aquele espírito. Entendeu? E segundo, e se você estiver colocando ideias que não pertencem a Deus ali, você está manipulando aqueles espíritos. Então, se uma pessoa conhece uma coisa e ela não aceita, respeite, deixe para lá. Ela ainda não está amadurecida. Não importa. Se ela ainda acredita nesse Deus das penas eternas, no Deus vingativo, né? Porque o Spinoza dizia assim: se uma raposa fosse filosofar sobre Deus, diria que Deus é a raposa mais perfeita. Né? Se um pássaro, uma águia fosse filosofar sobre Deus, diria que Deus é a águia mais perfeita. Então o homem imagina um Deus, um ser humano melhorado, né? Na verdade, o homem projeta em Deus as suas imperfeições. Eu me lembro quando você estuda a Grécia Antiga e os deuses, né? Aí está lá nos livros de história de 2º grau, os deuses gregos são antropomórficos. E que palavra é essa, antropomórfico? O professor, o que é antropomórfico? Aí o professor dizia: meu filho, antropomórfico é um Deus com características humanas. Esse Deus protestante católico é uma projeção do homem com características humanas. É um Deus que se ira, que se vinga, que se arrepende. Ele se arrependeu de criar a humanidade. Deus está irado. Está lá na Bíblia. E o cara lê aquilo ali e come aquela conversa boba. Deus não está irado, Deus não se arrepende. Não tem nada a ver, aquilo é a visão de quem escreveu. Mas esse cara que escreveu essa visão medíocre, tem hora que ele solta uma coisa que é verdade, uma coisa que é maravilhosa. É difícil entender isso agora? Olha aí você que quer uma explicação sobre a Bíblia. Tem que ver a Bíblia assim. Tem um monte de besteira ali que não é Deus. E tem hora que é Deus sim, inspirando. Porque o homem capta, o homem ele oscila. O homem, ele oscila. Eu estou aqui dando uma palestra para vocês. Tem algumas entidades aqui me ajudando. Tem hora que eu capto algumas coisas dele. Tem hora que eu falo uma coisa que é minha. Às vezes coisa minha boa, às vezes coisa minha que é ruim, né? Num vídeo que passou aí eu soltei alguns palavrões, né? Não era para ter falado. Então vamos lá. Entendeu? Então é isso que acontece. Então eu solto aqui e então é assim. O único que transmitiu aqui na Terra com integralidade tudo foi o Cristo, foi o Mestre, né? A doutrina de amor, de perdão, de caridade, mas o pessoal só vai no dogma da salvação, usa o evangelho para chicotear o irmão, para dizer que está fora, né? É típico comportamento dos fariseus atuais, dos doutores da lei. Isso não pode, quem pode sou eu. Ele não diz quem pode sou eu, que é muito claro, mas não sai excluindo os outros aí e sai falando mal. Então vamos lá. Então essa questão de Deus é por aí. Dizer que Deus é bom, é isso e aquilo. Agora, apresente um plano onde tudo é justo, onde você explica a justiça divina, né? Onde a justiça divina, ela não é amor assim, amorzinho, não. Tem espírito, tem espíritos, tem inteligências nesse universo
que eles desenvolvem uma tecnologia bem superior à Terra, bem superior a esse planetinha pequeno. Eles são portadores de uma tecnologia, eles são possuidores de poderes psíquicos, mentais, energéticos, magnéticos. Eles têm uma composição perispiritual, astral, diferente da nossa, porque o livro dos Espíritos diz que quando um espírito muda de um mundo para outro, com a velocidade do relâmpago, há a mudança do quê? Do perispírito e do corpo astral. Ele muda, ele se adapta. Porque o fluido cósmico universal, que é a grande matéria elementar de tudo... Eita, Luciano, agora tu está falando palavrão. O que é fluido cósmico universal? A gente está assistindo agora e não sabe. Vocês vão aprender isso. Fluido cósmico universal. Isso é uma expressão que está lá na codificação espírita, no conjunto de obras espíritas, que se refere a uma espécie de matéria universal elementar, que sofre muitas transformações e gera todo tipo de matéria. O fluido cósmico universal, entendeu? É por aí. Então, esse fluido cósmico universal em vários mundos, eles têm frequências que se adaptam àquilo ali. Então, tem seres que têm um conhecimento cultural, tecnológico, científico, que está muito mais elevado que nós. Mas os caras não têm ética. Os caras não têm moralidade, não. Entendeu? Então, esse pessoal é difícil. Então, assim, na criação divina, entre os seres, existem os seres que alcançam níveis iluminados, que tomam conta de planetas, né? Tomam conta de sistema solar, tomam conta de galáxias, tomam conta de nebulosas. E ainda assim, segundo disseram os nossos pais espirituais, somos nada comparado ao Criador. Vejam que humildade desse ser. E a gente aqui que não é nada, se acha importante. E os caras vão dizer que não se acham importante. Mas é uma vaidade nos conceitos. Quando vê uma coisa nova, os caras repelem. Os caras não têm medo, pô. Os caras são muito arrogantes, saem repelindo tudo. Os caras não param para dizer assim, peraí, vamos analisar isso aí e ver com calma. Como é que é isso aí? Vamos ver com calma, vamos ver se dá. Não. Eles são top, eles são os doutores da lei atuais. Vocês são fogo, hein? Sai repelindo tudo e tudo tem que ser do jeitinho de vocês. Já falei disso aqui no outro vídeo. Então, esses seres que alcançam esses níveis, que ficam, né, muito inteligentes, então assim, como é que Deus vai lidar com esses seres? Só com amorzinho, com jeitinho? Tem espíritos que estão lá na região, aqui, espíritos aqui da Terra, nesse nível evolutivo aqui. Tem espíritos que estão lá nas regiões de escuridão, que você vai tratar eles como amorzinho, carinhozinho, falando de evangelho, eles vão gargalhar na sua cara. Ali quem entra são os guardiões, que é a tropa, é como se fosse, os guardiões é como se fosse a Interpol espiritual, é uma polícia gigantesca, né? Cuja base deles ficam lá na Lua, eles trabalham contra esses criminosos, porque esses mentores aí, que se apresentam, que psicografa livro, que fala do amor, da caridade, tá fazendo um trabalho, ó, massa, mas às vezes eles não têm tarimba, preparo, know-how, para lidar com esse tipo de ser. Tem que ser os guardiões, entendeu? Então cada um no seu trabalho, ninguém é melhor que ninguém, cada um na sua especialização, um como educador, o policial federal, o policial civil, militar é importante, o bombeiro é importante, o professor na sala de aula é importante, mas são tarefas diferentes para cada caso, né? Então, para combater esse pessoal, e aí, cadê o amor de Deus? Ora, é preciso entender que aqueles seres estão manifestando uma energia grosseira e pesada. Então, muita gente faz assim, tudo se resolve no amor. Tudo se resolve no amor, mas às vezes o amor se adapta a uma energia de força. Às vezes o amor, ele tem que se adaptar a uma energia de força para poder chamar atenção, entendeu? Aquele puxão de orelha, aquela tapinha na bunda do filho, aquela voz, não faça isso, que o pai dá, é por amor. E Deus também pega seus filhos mais preparados para poder, porque a energia daquele povo lá, como é que ele está a energia dele? Agressiva, está desequilibrada, é muito ódio. Se chegar o pessoal falando manso lá agora, quando chega um guardião com aquela força, o guardião com aquela energia, o guardião não quer humilhar, o guardião não oprime. Parem de achar que esses seres querem humilhar, querem pisar. Não, eles mostram a força deles. Eu estou há muitos anos no bem e Deus me deu a força e aí a autoridade vem de Deus. Mas eu tenho uma autoridade divina, por quê? Porque eu pratiquei a caridade, eu perdoei, eu me esforcei, eu fui humilde, eu amo Deus, eu não julgo. Mas eles usam a força, mas não é força com ódio. É a força para mostrar que existe uma força superior, senão os caras lá embaixo não vão respeitar.
Então você, espiritualista, que acha que é tudo didinho, amorzinho no coração, como é que vocês imaginam que vão doutrinar espíritozinho? Vocês nem luz têm ainda? Para com essa hipocrisia e reconhece as coisas que existem, entendeu? Tem coisa que não é somente com amorzinho, não. Tem que ser com energia também. Na hora do amorzinho tem um amor, tem um carinho. Quando eles baixam a crista dele, quando eles se humilham, que eles reconhecem, aí ele é levado, aí vem aquele abraço, né? Vem aquele abraço, aquele amor, mas eles já mudaram a energia dele para poder receber o abraço. Vocês entenderam? Espiritualistas bobos, que pensam que tudo se resolve com amor. Vocês não sabem nada. Tem uma obra de André Luiz que ele fala, André Luiz com Chico Xavier, não estou falando nem de Robson Pinheiro, que ele abre mais a dimensão. Lá, André Luiz, ele tem um castelo e tem um canhão. Aí o André Luiz chega lá e diz, para que esse canhão aqui? Ele diz, é porque a gente às vezes é atacado aqui e solta um tipo de energia. Aí André Luiz pergunta, mas mata ele? Ele fez não, porque eles já estão do lado de cá, promove e eles desmaiam, né? Aí eles ficam pensando assim, caramba, vocês querem o quê? Vocês estão entendendo como é que é a coisa? Então, esse conceito medíocre, pobre, que alguns religiosos, que alguns espiritualistas, que alguns espíritas têm, alguns esotéricos têm, né? Que o amor, a vibração violeta, nem sempre essas energias vão funcionar lá embaixo. Por isso que os cristos, os grandes espíritos, sabe o que é que os grandes espíritos estão fazendo aí? Os grandes espíritos de Jesus, Metatron, Miguel, Uriel e outros aí, eles estão homenageando os Exus, sabe por quê? Porque os Exus é que estão lá embaixo, segurando aquela galera lá, entendeu? É como aquele soldado que trabalha lá na favela, lá naquela UPA lá, que tem aquela confusão, aquela briga lá, trabalha ali no meio e o policial lá chama eles e diz, olha, vocês estão fazendo um trabalho muito bom, vocês estão lá na sujeira, na luta, na briga com esse pessoal, entendeu? Os Exus estão sendo homenageados pelo Cristo e por outros espíritos também, pelo trabalho difícil que é. Esses são os verdadeiros Exus, mas esses que chegam nos centros, querem beber, fumar, falando palavrão, que bobagem, esses quiumbas estão enganando esses pais de santo que não têm luz, e vocês é que batem palma para esse pessoal, porque vos falta conhecimento, aí estão batendo palma para esse povo, né? Mas está chegando a hora de dissipar isso. E outra coisa, viu? E outra coisa, não pense que o pessoal lá de cima está tudo lá, eles desceram, eles estão aqui. Para você que é humilde, que você está fazendo reforma íntima, está se esforçando para ser melhor, você está buscando conhecimento, vai chegar gente boa do teu lado, continua teu trabalho e não esquece a opinião desses palestrantes famosos, desses dirigentes de centro. Não estou dizendo que não tem gente boa dessa área não, tem gente arretada, tem gente do caramba lá, tem gente top, mas tem uns caras metidos que não sabem de nada, entendeu? Tem gente maravilhosa ali, mas tem uns espíritos atrasados que só faz atrapalhar o movimento espírita que está numa crise terrível, tá? E é bom que venha a crise, porque vai chacoalhar a cabeça desse povo. Então, gente, Deus, é muito fácil dizer que Deus é bom, é maravilhoso, é isso, mas quando se explica, é uma doutrina cheia de falhas, né? Aí o cara diz, não, mas eu estou lendo a palavra de Deus, está lá. Você está lendo a palavra de Deus, você está lendo uma fonte. Você não lê uma fonte? Eu leio uma fonte. Pô, e está vendo uma fonte do mundo espiritual falando. Não, mas observe, o cara é treinado aqui na Terra, não é para ele analisar o conteúdo da mensagem, não é para ele analisar o que está sendo dito, é quem foi que disse. Peraí, quem foi que disse isso? Não, é um ser que vem do outro lado. Não aceito não. Mas ele está dizendo, rapaz, peraí, ele está dizendo coisas aqui, coisas incríveis, maravilhosas, coisas boas. Eu não quero saber o que ele está dizendo, se vem de lá não presta, se vem daqui presta. O pensamento de jumento é um jumento encarnado. Eita, agora eu acabei de agredir o jumento, o Espírito me disse. Você agrediu o jumento agora. O jumento, um ser divino, né, que está naquele estágio ali. Eu agora comparei o homem ao jumento. Me perdoe, meu irmão jumento. Você está em situação melhor que a gente. O cara é burro. Eita, agrediu o burro de novo. Caramba, comparando um cara desse. O cara não quer saber o que está escrito. O cara não quer saber o que está escrito, ele quer saber a fonte. Mas olha o que Jesus diz, olha o que é que Jesus diz. Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore é a fonte. Vou repetir com calma para você pegar. Vou devagar. Conhece-se a árvore, a fonte pelo fruto. Olha o conteúdo. Pelo conteúdo, tu vai descobrir quem é a fonte. Tu vai descobrir. O conteúdo é massa, inteligente, é bom. A fonte é boa. Agora, o conteúdo não presta, essa fonte não é boa. Mas não, aqui na Terra é o seguinte. O cara cresce, aí chega outro e diz, o que tá ali tá certo. O cara nem pensa. Roubou.
máquina, o que está ali está certo. E aquilo ali, o que está ali está errado. Vem cá, menino, vem cá, menina, vem cá. O que está escrito ali está certo, está tudo certo. E o que está escrito ali está errado. Ué, isso é manipulação, vocês estão sendo manipulados. Bobões, vocês católicos, evangélicos, espíritas, porque o palestrante disse, porque o livro disse, porque o Papa disse, porque a Bíblia disse, vocês estão sendo manipulados. A força de Deus está no coração de vocês, na alma de vocês. Olhem para dentro de vocês e olhem o conteúdo. Olhem a essência da coisa para saber se o troço é bom. Vocês têm que se libertar dessa dominação. Aqui é planeta atrasado, é planeta de dominação. Vocês acham que não tem dominação no espiritismo? Ah, não tem, não. É a terceira revelação. É a terceira revelação. O que a Federação Espírita Brasileira fazia com Chico Xavier? Eu não digo nem a Federação Espírita Brasileira, porque era um punhado de gente ali. O cara fala assim, a Federação Espírita Brasileira. Dá a impressão que é 500 mil pessoas, é 3, 4 caboclos que se acham o dono da verdade. Chico Xavier, me fala essa questão aí de alma gêmea. Isso não existe, viu? Porque está escrito lá, Chico Xavier, por que Emmanuel disse isso? O que os caras faziam? É o novo índice dos livros proibidos. Então, gente, a gente respeita o trabalho de quem quer que seja, mas a gente tem que se libertar desse domínio. É chegada a hora da alma humana invocar o Deus interior para ele descobrir. Né? Ô Luciano, o que é que você está fazendo aqui? Eu estou passando uma palestra para vocês refletirem. Eu não quero colonizar a mente de vocês. Eu não sou de uma metrópole da Europa e vocês estão aqui nas Américas. Eu não quero colonizar a mente de vocês, como dizia o poeta Saramago. Eu não quero impor minha ideia, eu estou expondo para vocês refletirem. Apenas eu quero que vocês despertem a capacidade de reflexão. Tá? Mas cuidado, porque Allan Kardec falou que tem que usar o bom senso, e os caras hoje, rapaz, não tem nada mais feio do que o cara querer imitar Allan Kardec e não saber, né? Você quer imitar uma pessoa e não sabe. O cara, não, eu uso o bom senso, o senso crítico, eu uso o senso crítico, e o cara sai repelindo um bocado de coisa boa, ele não sabe não conhece nem Allan Kardec e já diz que usa senso crítico. Caramba, não é assim também. Entendeu? É uma reflexão com calma, com prudência, com humildade. Se tu não aprendeu na hora, não repele nem aceita. Bico calado, fica calado. Tem um jovem aí que está canalizando Allan Kardec aí, tal. Eu vi o vídeo dele, eu não vou repelir. Isso aí, esse menino, cabelinho feio, fala feito, não é Allan Kardec não. Então você, não, isso é Allan Kardec. Calma, eu estou analisando com calma, vamos ver, vamos deixar passar, não é? Então não vamos ofender o cara. Tudo é assim, com calma. Então, o que acontece? É aqui na Terra é assim. Tem manipulação no espiritismo? Tem. O grande orador, fulano de tal, o grande médium, fulano de tal, trabalha com apometria, o cara trabalha com isso. E daí? Grande merda. Um cara come e evacua como eu. Tá buscando reforma íntima, eu também tô. A gente tudo é pequenino. Aqui na Terra não tem nego bom, meu velho. Você não entendeu ainda. Aqui na Terra não tem gente boa. É tudo doente. Um tem um pouquinho mais, outro um pouquinho menos. Mas chegou a hora de cada um começar a pensar com a própria cabeça, ativar esse potencial, para não estar aceitando coisas que, porque está ali, vem de Deus, porque está ali, não vem de Deus. Você é manipulado. É manipulado pela igreja, é manipulado pela Bíblia, é manipulado pelos espíritas. Você é manipulado. Você tem que aprender a pensar, a refletir. Deus quer que você reflita, porque Ele botou dentro de você a semente da evolução. Reflita. Pare. Como é que você nega uma coisa porque vem de fora você não aceita, porque vem daqui você aceita? Isso é a maior burrice que existe. Pelo amor de Deus, eu aceito isso aqui porque já vem dali. Não é assim. Vamos refletir. É assim. O Cristo disse, conhece-se a árvore pelo fruto. Se você for idolatrar a árvore e não olhar os frutos, você vai errar. Aliás, não é que você vai errar. Você tem uma grande probabilidade de errar. Agora, se você for primeiro nos frutos, deixa eu ver os frutos. Os frutos aqui são bons, tal, interessante, né? Não é bem que eu esperava, não. Olha, a mente, vendo o novo. Quando a mente vê o novo, repele. Não é bem que eu achava, não, mas vamos ver, né? Mas ele está falando aqui para mexer com a gente. Ele está dizendo que não pode ser. Por que não pode ser desse jeito? Olha, você vencendo a mente, né? Mas você analisou o quê? Você analisou os frutos, aí você chega na árvore. Mas o pessoal vai logo para a árvore. Aí tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que Allan Kardec diz assim, essa ideia de Deus não é fruto do ensinamento, não? Né? Essa ideia de Deus não é porque o cara nasce, o vizinho, a família do cara ali, e diz, isso aqui é assim. Kardec diz assim, essa ideia de Deus não é fruto de um ensinamento adquirido, não?
de uma educação religiosa que é adquirida. Aí sabe o que os espíritos dizem? Eles dizem assim, se fosse assim, por que os vossos selvagens têm esse sentimento? Olha, lá na época da pré-história, vamos relembrar a aula de história. Pré-história está dividida em quê? Paleolítico, Mesolítico e Neolítico, né? Aí temos o Australopithecus, o macaco do sul, depois temos o que? Pithecanthropus erectus, depois temos o homem de Neandertal, que é o Homem sapiens, depois temos o homem de Cro-Magnon, que é Sapiens sapiens, essa classificação aí que os caras pegaram, né? A arqueologia, a antropologia, enfim, aí criaram essa ciência aí, aquela coisa toda, aí muito bem, aí quando dava o relâmpago, trovão, eles olhavam assim e diziam, é alguma coisa, né? É alguma coisa. Aí os espíritos disseram a Allan Kardec lá, a concepção de Deus, ela tem a ver com a ideia inata. Ei, Luciano, traduz pra gente, o que é a ideia inata? Ideia inata é uma ideia que ninguém coloca dentro de você, você já traz ela. O espírito, quando ele é criado, ele já traz dentro dele a ideia de que tem alguma coisa que o fez, alguma coisa superior. Uma ideia inata, uma ideia que vem de dentro. Não teve mídia, não teve Rede Globo, não teve SBT, não teve Record, não teve nenhum tipo de explicação, não teve literatura, corrente filosófica. O espírito já traz dentro dele aquilo ali. Por isso que os espíritos disseram lá atrás que não tinha nada desse tipo, o povo não estava preocupado em ensinar nada, eles já imaginavam, só que era uma visão ignorante, uma visão tosca, né? Mas hoje, o povo ainda tem a visão tosca de Deus. Tanto é que está lá, ó, e Deus se vinga. Olha aí, ó, o cara projetando, o ser humano é vingativo, não é vingativo? O ser humano é vingativo. Aqui é violência, aqui o pau canta aqui embaixo, né? O nego errou, a turma dá uma lapada, né? Principalmente nas religiões. Teve um pastor aí que muito famoso aí no meio protestante que deixou a mulher, casou com a secretária, até hoje ninguém aceita ele. Aí ele mete o pau naqueles que ganham dinheiro, enfim, aí fica aquela briga toda. Olha que coisa cristã, que coisa bonita, né? É uma coisa espiritualista muito elevada. Jesus está ali, ó, sambando com eles, dizendo, tô com vocês, gente, vocês são meu time, vocês são meu time maravilhoso, é um comendo o outro. No catolicismo, quando um erra, o bispo vem, o padre vem, meu Deus, o espírita nem se fala. Quando vem alguém que fala diferente, que diz diferente, o cara grava vídeo dizendo que aquele ali não é de Deus, a briga aqui é boa, né? E tudo é ligado a gente tem, pô, que sintonia espiritual. Aí o cara vê lá na Bíblia, ó, o cara projeta nele a vingança, né? Eu sou vingativo, então Deus é vingativo. Ele olha aquilo ali e diz, não, aquilo ali é Deus mesmo. Aquilo é Deus, porque está na Bíblia, Deus se vinga, Deus tem ódio. É a projeção, o cara projeta aquilo ali, né? E se for dizer que aquilo ali não é Deus se for dizer que aquilo ali não é Deus para ele, ele vai ficar com ódio de você, com fúria de você. Aí vem Jesus, amai-vos uns aos outros. Quando você diz para o seu irmão, raca, você falou e pensou, já entrou no inferno, já entrou numa vibração pesada. Putz, grito, a gente tá no inferno direto, viu? Eu também, tem hora que eu me arreto e ô miserento dos cabelos, ô bicho ceborréia nos cabelos, né? A gente é assim. Agora, é melhor admitir. Admite que tu tem isso, que tu não tá sintonizado com Deus, do que ter que fazer um monte de porcaria e achar que tu é. Conhece a chamada oração do publicano e do fariseu? Essa oração essa trecho da Bíblia é dos evangelhos que eu mais gosto, né? Aí Jesus chega assim e diz, ó, e havia um publicano que foi orar a Deus. Quando ele foi orar, ele disse, ó Pai, muito obrigado por eu ser uma pessoa que procuro te buscar, uma pessoa que estou sempre contribuindo com ajuda aqui no templo, estou sempre ajudando, eu nunca deixo de contribuir, muito obrigado por eu estar na tua graça. Publicano orando. Aí depois Jesus diz, aí veio. O fariseu e o publicano. Quem primeiro orou foi o fariseu. Foi o publicano. Aí vem um publicano, um cara do povo, um cara que, Senhor, me perdoa, eu sou uma desgraça, eu só faço mal, eu realmente não estou na tua graça, eu devo ser muito ruim. Aí Jesus diz assim, quem é que fez a vontade de Deus? O humilde, que sabe das suas, né? Não é aquele que está na pose da religião. E tem gente que está na pose da religião aí, né? Que é famoso, médio famoso aí, que não dá o braço a torcer, que é arrogante, né? Que cobra não sei quanto para fazer curso e paga de bonitinho aqui na frente das câmeras, né? Eu vou meter o pau, eu tô virado, eu não tô comendo nada desses caras, entendeu? Eu vou falar coisa aqui que nego não vai gostar, eu tô pouco me lixando, mas eu vou falar, para você acordar, deixar de ser presunçoso e prepotente, achar que sabe mais do que os outros, que você não sabe. Ah, mas eu não acho isso, não acho, ninguém acha isso, né? Minha mãe tinha um ditado que dizia assim, ó, minha mãe dizia assim, ela dizia assim, como é? Todo mundo é bom e a lua falta um pedaço. Todo mundo é bom
mas a lua falta um pedaço, a gente sabe, né? E ninguém fez aquilo. Por que o mundo está assim? Rapaz, por que o mundo é tão violento? É o sistema, é o sistema. Eu sei qual é o sistema que é. Então, meus irmãos, é isso. Visão de Deus. As religiões criaram um monstro. E hoje, esse Deus que eu acredito é Deus amor. Entendeu? Eu estava outro dia escutando uma mensagem lá na Casa Plataforma e os espíritos falaram, Deus é puro amor. Eu não sentia esse amor de Deus, eu não sentia, gente, eu achava que era uma coisa muito profunda. Eu disse, Deus é puro amor, Deus é puro amor e Ele está com a gente. E tem momentos que a gente ora, sabe? E Ele está com a gente, sim. Primeiro busque Ele na oração e sinta o teu problema. Ele está vendo o teu problema, Ele está vendo tua falta de grana, teu desemprego, tua doença, tua perda de ente querido. Aquele cara que foi embora, aquela mulher, Ele está vendo tudo. Se apega dele, mas procura compreender e não querer que as coisas sejam, porque tu também fez uma coisa para isso acontecer. Tu também plantou para isso acontecer. Tu plantou para isso acontecer de alguma forma. Então se apega com Ele. Ele é amor puro, essa luz pura, que não julga, que não condena. Quem julga sou eu, não Ele que me ajuda. Eu que julgo, que faço merda. Então Deus é esse amor. E esse amor que eu quero passar para vocês, meus irmãos. Um beijo no coração de vocês.